pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em casinha, bem cuidados, protegidos. Vamos para a nossa segunda aulinha, que é sobre substâncias puras e misturas e alguns tipos de separação de misturas, beleza? Então vamos lá, substâncias puras. O que é uma substância pura em si? Substância pura é tudo aquilo que tem uma composição química fixa e tem propriedades fixas. Que propriedade, prof? Aquelas propriedades físicas e químicas que a gente falou, densidade, ponto de ebulição, o tipo de reação que ela vai fazer. Sempre tem que ter essas propriedades fixas. Oh, Jesus! Fixas. Beleza? O que é uma substância pura simples? Então, a gente tem duas classificações de substância pura. A simples e a composta. O próprio nome já diz. Se ela é uma substância pura simples, aqui, ó, por exemplo, o gás hélio, tem as bolinhas, o gás hélio existe sozinho, ele não precisa combinar com ninguém. Ele é somente hélio. O gás oxigênio é um composto de dois oxigêniozinhos, e assim por diante. Eu já vou mostrar melhor. E a substância pura composta é quando ela é composta de dois ou mais elementos diferentes. Então, a simples é um elemento só, a composta é dois ou mais elementos diferentes. Eu trouxe os modelinhos aqui para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, do gás hélio. O hélio é um gás nobre, então ele existe sozinho na atmosfera. Então, olha lá, uma substânciazinha, um héliozinho, molequinha de molécula, não, no caso, o átomozinho de hélio. Aqui a representação que a gente vai ver de Dalton, que a gente representa com uma bolinha. Já o gás oxigênio, eu preciso combinar um oxigênio com o outro, porque eles não são estáveis sozinhos. Então, o gás oxigênio ele existe na forma de O2. Eu vou combinar um oxigêniozinho com outro oxigêniozinho, forma o O2. O gás ozônio, que é composto de oxigênio também, que a gente vai falar de alotropia mais para frente, tem a ver com isso daí, como o oxigênio pode formar substâncias diferentes. Ó, o gás ozônio, que tem lá a camada de ozônio, são 3 átomos de oxigênio. Também é uma substância simples porque ele é composto só de oxigênio, beleza? E que tem lá que eu dei de exemplo para vocês é o fósforo P4, que tem o P8 e o P4. O fósforo com 4, eu não lembro, se não me engano é o amarelo. Tem o fósforo vermelho e o fósforo amarelo, e a gente vai falar mais pra frente deles também. Aqui tinha que ter as ligações, mas meu modelinho não conseguiu fazer essa proeza de fazer ligação aqui, então imagine que tivessem as ligaçõezinhas aqui dos ladinhos, todos eles. Então, o fósforo em si, eu tenho 4 átomozinhos de fósforo se ligando, também vai ser uma substância pura simples, porque só tem fósforo. Agora, quando eu falo da composta, eu vou formar uma substância que tem ali o gás cianídrico, que é o ácido cianídrico, que era usado na Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás. Eu tenho o quê? Eu tenho um átomozão de nitrogênio combinado com um átomo de carbono, combinado com um átomo de hidrogênio. Então, eu tenho uma substância que é pura, ela vai ter as propriedades fixas sempre, e ela sempre vai ser composta de um nitrogênio, um carbono e um hidrogênio. Por isso que ela é uma substância pura, porém composta. Essa composição dela nunca muda. Se eu adicionar mais alguma coisa aqui, eu estou mudando minha composição. É o exemplo da água. Minha água é H2O, certo? Então, é uma molequinha de oxigênio ligada com 2 hidrogênios. Se eu adiciono mais um hidrogênio aqui, que eu não fiz o modelinho que eu pensei agora, eu vou ter o quê? Eu vou ter H2O2. Para quem não conhece, H2O2 é o que vocês conhecem como descolorante de cabelo. Vocês usam para descolorir o cabelo. Não é o pozinho em si, é água oxigenada. Então, a água oxigenada a gente chama de peróxido de hidrogênio, é H2O2. Então, veja como a adição de um oxigênio a mais já muda de água para peróxido. Beleza? Por isso que a gente fala, a composição tem que ser fixa. A água sempre vai ser H2. Quase falei errado. Sempre vai ser H2O. Beleza? Não sei se eu tô gravando. Ah, eu tô gravando, só pra ter certeza.
Vamos pro próximo. Aí a gente tem misturas. Lá na mistura, o que a gente tem? A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Mistura homogênea é aquela que vai apresentar uma fase só, que é, eu sempre dou o exemplo da mistura de bolo. Então, quando vocês vão fazer um bolinho lá, a receitinha sempre fala, faça uma mistura homogênea. Eu vou misturar meu trigo, meu açúcar, o óleo, o ovo, tudo, até que vire uma coisa só. Então, ele sempre vai apresentar uma fase. E a mistura heterogênea é quando tem duas fases ou mais. Aí, da homogênea, eu coloquei o exemplo da água com álcool. Se eu misturar água com álcool, eu não consigo ver quem que é água, quem que é álcool. Ele forma uma fase só. A água com sal dissolvido. Aí depende da quantidade, já vou mostrar para vocês. Aliança de ouro, 18 quilates. A aliança em si a gente não enxerga, mas só para mostrar que tá aliança. A aliança em si a gente não enxerga que ela tem adição, mas o ouro 18 quilates ele tem uma porcentagem, esse quilates é a porcentagem de ouro que tem na aliança. O restante é prata ou é zinco também. Aí mistura heterogênea, um exemplo, água com areia. Pega um copo com água com areia, eles não se misturam, não dilui, não dissolve. Dilui não, dissolve. Dilui é acrescentar mais água. Aí vai ficar a camadinha de areia. Ou água com óleo, que eles são líquidos immiscíveis, que não se misturam também. Eles não têm afinidade, eles não se misturam. Então eles vão formar duas camadas. Que eu trouxe aqui para vocês verem. Ó, tem um Erlenmeyerzinho aqui com água. Espero que deixe para enxergar. Eu vou adicionar o sal aqui para mostrar para vocês. Tem um potinho com sal, eu juro que é sal. Sal de cozinha. Se eu adiciono um pouquinhozinho de sal, só um pouquinho. Vocês vão ver lá na química B, coeficiente de solubilidade. Então a minha água eu vou misturar bem. E ele vai dissolver todo o sal. Vamos fazer uma mistura homogênea. Eu não vejo onde está o sal. Eu sei que tem sal lá dentro, mas tem uma fase só. Para mim parece só água. Agora, se eu adicionar, tipo, muito sal... Vou verter esse potinho aqui. Um monte de sal. Eu posso mexer. Dá pra ver que ela tá mais esbranquiçada. Vou mexer. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tem um depósito de sal aqui que ele não consegue se solubilizar. Então, quando a gente fala água mais sal dissolvido, tem que tomar cuidado, que depende. Esse sal está solubilizado ou não está solubilizado? Normalmente o exercício ele trabalha como se o sal tivesse dissolvido, tanto que ali no exemplo que eu coloquei no slide está sal dissolvido. Então ele tem que estar dissolvido. Se ele não indica, dá para ter uma dupla interpretação aí. Trouxe uma garrafa de óleo aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. Verde para fora não. Eu tinha que começar a fazer igual as blogueiras que põem papel atrás. Vamos ver se dá para enxergar. Ó, tenho aqui uma mistura heterogênea com 3 fases. Tem a fase do sal lá embaixo, a fase da água, que está meio solubilizada ainda, tem um pouco de sal ali precipitando, e a fase do óleo, que fica aqui em cima, que é menos denso. Beleza? Só para trazer umas coisas do dia a dia para vocês enxergar melhor. Deixa eu ver. Puta, não vai dar para ver, eu acho. Camada de sal ali. Vocês conseguem enxergar, será? Então vamos pro próximo. Aí entra os tipos de misturas. A gente coloquei aqui para vocês os gráficos de mudança de estado físico. Quando a gente tem uma substância pura, deixa eu pegar meu pincelzinho. Estou sem ar, por isso que eu estou respirando alto. Quando a gente tem uma substância pura, o nosso ponto de fusão e o nosso ponto de ebulição são bem... Ah, que bonitinho, a ebulição eu fiz certo, a fusão ficou tudo cagado.
Então, a gente tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem constantes, ou seja, para transformar todo sólido para líquido, essa transformação vai ocorrer em 0 graus Celsius, não vai variar essa temperatura. E para transformar líquido para vapor também, no caso da água, vai ser em 100 graus Celsius. Ela não vai variar essa temperatura, que vai variar o tempo que vai gastar para todo esse líquido virar vapor. Perdão. Se eu pego uma mistura, a mistura o que acontece? Mistura não tem proporção fixa, igual a gente tem nas substâncias puras. Então, elas não vão ter propriedades fixas também. Quando eu tenho a mistura de sólido e líquido, a transformação de sólido para líquido, a temperatura de fusão ela vai variar. Ela não vai ter uma temperatura fixa. Mesma coisa para líquido para gás. A temperatura de ebulição vai variar, não vai ter uma temperatura fixa também. O que acontece são dois tipos de misturas que a gente tem. Na mistura eutética, vai acontecer o quê? É uma mistura que vai ter um ponto de fusão constante. Então, o ponto de fusão na mistura eutética é constante e o ponto de ebulição varia. Ou seja, ela não é uma substância pura, porque o ponto de ebulição varia. Eu adoro escrever isso aqui, fica super reto, fica super bonito. Então, a mistura eutética ela vai variar a ebulição e a fusão vai ser constante. Já na isotrópica, o ponto de ebulição vai ser constante e o de fusão vai variar. Então, eu tenho uma variação na fusão, isso aqui é um delta, tá, gente? E na eutética eu tenho variação na ebulição. Então, eu sempre falo para o pessoal lembrar das variações. Eutética varia ebulição, para lembrar eu com ebu. Tá? Então, os dois começam com E. Varia eutética, varia ebulição. Azeotrópica varia fusão. Só para lembrar os que variam. Sei que faz mais sentido lembrar o que é constante, mas é só para ter um jeitinho de lembrar o E com E aqui, tá? Um jeito mais fácil de decorar. Então, eutética varia a ebulição, logo a fusão é constante. Azeotrópica vai variar a fusão, logo a ebulição vai ser constante. Tranquilo? Agora a gente vai para os tipos de separação de misturas, que são vários. Tem muitos. Eu separei aí na apostila de vocês, não são todas as apostilas que são assim, eu separei por tipo de misturas, tá? Então, quando a gente tem uma mistura heterogênea entre sólido e líquido, tem 6 tipos de separação. Então, a mistura heterogênea entre sólido e líquido, a primeira, e a mais fácil de lembrar, é filtração simples. Por exemplo, vocês pegam a água com café. Tem gente que faz isso. Ferve a água, joga no café e depois que vai filtrar. Então, eu tenho a mistura aqui do líquido com o sólido. Eu vou jogar no meu papel filtro. O pessoal usa não é uma baqueta, é uma baqueta que eu serve para tocar bateria. É um bastão de vidro, tá? A gente usa um bastão de vidro só para fazer escorrer certinho lá dentro. O papel de filtro, eu tenho que usar um filtro que o buraquinho do filtro seja de um tamanho que eu consiga reter o meu sólido desejado. Então, ele não pode ser maior que a partícula do sólido. Aqui vai ficar retido o sólido e eu vou recolher somente o líquido da minha separação. Bem simplesinha, né? Existe a filtração a vácuo. O que é a filtração a vácuo? Mesma coisa, só que a gente usa uma bomba de vácuo ou o mais simples possível. A galera puxa com a torneira para fazer o vácuo em si. Toda uma aparelhagem mais fácil, mais barata do que ter uma bomba de vácuo. E daí ele chupa todo o ar que está lá dentro. Esse aqui é um Kitasato, que é basicamente um L6, que a gente chama, com um pinguelinho para fora. Ele tem um negocinho para fora que é para poder encaixar a mangueirinha. Então, o que vai fazer? O filtro dele é um pouquinho diferente, que a gente chama de Bündner, cada um fala do jeito que quiser.
põe o filtro lá dentro e passa a solução. Aqui normalmente é para quando o sólido é mais pequenininho, porque daí a bomba de vácuo faz passar mais rápido essa solução, senão demora. Outro tipo de separação de mistura que a gente tem que tomar cuidado. Coloquei aqui decantação, mas tem 3 termos relacionados com decantação que tem que tomar cuidado. Quando a gente vai realizar a decantação, então, por exemplo, essa minha mistura aqui que eu tinha feito, eu tinha misturado só com água, né? Eu tenho que esperar todo o meu sal sedimentar. Então, sedimentação é quando eu espero todo o sólido assentar lá no fundo da minha vasilha. Depois que esse sólido assentou, eu vou verter. Isso que é a decantação, é eu verter o meu líquido e deixar todo o sólido lá dentro. Então, eu vou verter só o líquido. Isso que é decantação. Sedimentação é esperar ele assentar. E decantação é verter o líquido e deixar o sólido lá no fundo. Aí tem a sifonação. Sifonação é se eu enfiasse uma mangueirinha. Já viram gente puxando gasolina do carro passando moto? Então, é como se eu enfiasse uma mangueirinha, puxa com a boca mesmo com algum aparelho. Depende do que tem lá dentro, né? Vai puxar todo o líquido para um outro recipiente e o sólido a gente tem que tomar cuidado só para não encostar no sólido. Tranquilo? Então a parte de decantação aqui em si é esse pedaço aqui. Opa, passou errado. A decantação. Maravilhoso meu desenho. A decantação em si é essa parte aqui. Sedimentação é quando eu espero assentar. Sifonação é quando eu tiro com o auxílio de um canudinho. Uma mangueirinha. Valeuzinha? Vamos lá para os próximos. Entre sólido e líquido heterogêneo é o que tem mais coisa. Falta falar uma coisinha. Volta lá, meu filho. Decantação tá com uma estrelinha aqui. Eu fiz uma pesquisa bem rapidinha. No vestibular da Federal não é tão cobrado assim separação de mistura, tanto que a maioria dos lugares nem fala muito. No Enem já cai um pouquinho mais. Eles gostam um pouquinho. Eu coloquei a estrelinha nos que são mais importantes pro Enem, assim, o que mais caiu nesses últimos 6 anos no Enem. Então, decantação eles apresentam bastante e centrifugação também. Centrifugação, ao olho nu, a gente não percebe que é uma mistura heterogênea. Daí a gente tem que ter aquela sacada de coloide. Lembram lá da química B? Que coloide não é uma solução verdadeira que a gente chama, que é uma mistura homogênea. Ele é o que? Ao olho nu a gente não consegue enxergar. Mas se eu pegar um microscópio, por exemplo, um leite, eu consigo ver a gordura do leite lá dentro. Mesma coisa para o sangue, que ele está representando o sangue. O sangue também tem gordura. Então, quando eu quero separar, lá em glóbulos brancos, plaquetas, eu acho, se não me engano, a gente põe numa centrífuga. Ele, por força de arraste, ele vai separar o que é sólido pro fundo e o que é líquido fica uma partezinha de cima. Para fazer com o leite também, separar a gordura do leite, eles fazem isso, porque a velocidade é uma centrifugazinha desse tamanho. Pensa na da máquina de bater de vocês, só que desse tamanho. Coloca os tubinhos de ensaio lá, eles vão ficar girando, eles vão arriar as perninhas para cima, vão ficar girando e vai separar por força de arraste, por força centrífuga mesmo. Então, outro que tem a estrelinha. Flotação. O que é a flotação? Assim, flotação e floculação, às vezes o pessoal confunde, porque é um nome mais ou menos parecido. Mas pensa assim, flotação é de flutuar. Então eu tenho uma mistura aqui, por exemplo, era areia com serragem, essa imagem super nova, super de hoje em dia. Não consegui aquela outra imagem. Aqui era serragem misturada com areia. Então, se é do meu interesse separar a serragem da areia, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar água lá dentro, a serragem é mais leve, ela vai flutuar, a areia vai continuar lá embaixo. Eu consigo separar a minha substância por flotação. Então, flotação nada mais é do que flutuar. Floculação, lembra o quê? Flóculos, na verdade, o termo mais certo. Que é o jeito de fazer é basicamente o mesmo. Eu vou ter uma mistura lá, nesse caso, a gente sabe que tem um sólido porque ele está turvo, tá? Se ele tivesse bem transparentezinho, ele seria uma mistura homogênea, mas ele está turvo aqui, não está bem branquinho. Tá mais ou menos que nem minha água com sal, tá bem turva. Então eu sei que tem um sólido lá dentro.
eu vou adicionar algum solvente aqui dentro, que vai fazer com que o meu sólido se agregue. Então, ele vai formar, ó, várias partículazinhas, vai formar agregados, vai formar flocos, ou flocos de neve. Então, formou os floquinhos aqui, eu consegui separar a minha substância, o meu sólido, do líquido de interesse a partir da floculação. Muito difícil parecer, flotação até é mais fácil, mas floculação é muito difícil. Eu não me lembro de ter visto. Agora a gente vai para a separação. Continua entre misturas heterogêneas, só que entre líquidos. Então eu tenho dois líquidos que não se misturam, que é o caso da água com óleo. Beleza? O que a gente faz? É basicamente a decantação num funil de separação, ou funil de decantação. É o mesmo nome, só que é entre líquido e líquido. Então, o que a gente vai usar? É esse funilzinho. Ele tem uma torneirinha aqui. Opa! Ele tem uma torneirinha aqui. Adiciono os dois, espero a água sedimentar lá embaixo, separar totalmente do óleo. Aí eu vou abrir a torneirinha, vai escorrer primeiro a água, a hora que chegar o óleo aqui perto, fecha a torneirinha, separei a água do óleo. Beleza? É uma decantação num recipiente diferente somente. Vou esperar fazer ele escorrer a partir da torneirinha que ele tem ali. No outro eu vertia com a mão mesmo, né? Que era mais fácil. Decantação entre líquido e líquido super tranquila. É só sempre vocês lembrarem de água e óleo. Aí, mistura heterogênea entre sólidos. Também só tem um exemplo. Tem um caso. Aqui, por exemplo, seria uma areia, eu acho que é areia. E tem limalha de ferro jogada aqui dentro. Eu quero separar todo esse ferro daqui. Se vocês já mexeram com limalha de ferro, ela corta os dedinhos. Bem gostoso de mexer. Então, o que a gente pode usar? A ajuda de um ímã, por isso que ela se chama separação magnética. Então, eu vou pegar um ímã e puxar toda minha limalha de ferro. Só tome cuidado para não deixar a limalha de ferro pegar no ímã, porque daí para tirar é o caos. E daí você vai dando a sacudidinha lá, ele separa todo o ferro da areia que estava junto. Agora a gente chegou nas misturas homogêneas. Então, mistura homogênea entre sólido e líquido. Mistura homogênea entre sólido e líquido, consigo pensar em uma. Na água com sal, por exemplo, quando a gente consegue colocar uma quantidade de sal que é dissolvida na água, mistura homogênea. Então, se eu tiver uma mistura de água com sal aqui, a gente usa um balão de destilação. Isso aqui é uma manta elétrica, podia ser... Tem N jeitos de fazer, tá, gente? Aqui é a aparelhagem mais usada. Uma manta elétrica, que ela clova bem bonitinho o balãozinho. A gente põe um termômetro para que não passe da temperatura de ebulição. Então, se eu tenho água com sal aqui dentro, para fazer sair só a minha água, eu tenho que chegar a 100 graus Celsius. Então, eu não posso passar de 100 graus Celsius. Porque o sal tem a temperatura de ebulição muito alta. Então, para fazer o sal passar, teria que levar super alto e seria muito difícil. O que faz? Ele é acoplado num condensador. O que o condensador vai fazer? Vai condensar a água que vai sair na forma de vapor. Então, esquentei lá a minha mistura, peguei, esquentei. O sal que está lá dentro não vai ebulir naquela temperatura, somente a água vai virar vapor e vai querer subir, vai querer escapar. O vapor sempre vai para cima. O gás sempre sobe, né? Ainda mais gás quente. Então ele vai subir, ele vai passar por esse condensador, então ele vai subir, vai passar aqui. A hora que ele entrar em contato aqui, a gente põe uma passagem de água por fora. Aí a hora que ele passa por aqui, o gás passa por aqui, ele vai ser resfriado e vai condensar na forma de água de volta aqui, na forma de água líquida, perdão. Então ele vai ser condensado e a gente pinga aqui. Então lá no balão vai ficar retido somente o meu sólido e o meu líquido eu consigo coletar todo aqui. Aqui eu coloquei cristalização, porque dentro da destilação simples super importante. Faz uma estrela gigante aí, vermelha. Uma estrelona.
Por que é super importante? Sempre aparece destilação simples. Eles adoram destilação. Cristalização não aparece tanto, mas eu vou dizer por que eu coloquei aqui, por que ele é importante. Ele lembra a destilação simples, só que a gente não vai usar toda essa aparelhagem. Mesmo exemplo, se eu tenho uma água com sal e deixar ele lá, à toa, na vida, uma hora ou outra, aquela água toda ela vai vaporizar, por mais que demore. As molequinhas vão se batendo, uma hora ou outra elas vão escapando até acabar toda aquela água virar vapor. Então, a cristalização é em si a água que está solubilizada ali na... A água não, o sal que está solubilizado na nossa água, como está escapando só as molequinhas de água, nosso sal vai se recristalizando. Então, cristalização é isso. É como se fosse uma destilação, só que eu não uso nada. Eu deixo ele lá parado para a vida deixar ele recristalizar sozinho. Então, vai evaporar toda a água sozinha e vai recristalizar. É como se fosse o mesmo processo, só que de métodos diferentes. Beleza? Extração por solvente. Extração por solvente, galera, às vezes tem dificuldade. Eu trouxe um exemplo bem facinho aqui. É de líquido e sólido. Então, por exemplo, se eu quero extrair óleo de laranja. Vou pegar casquinhas de laranja, que é um sólido, e quero extrair o óleo, que é o líquido que está dentro do meu sólido, que é muito difícil. Não vou conseguir espremer a casca da laranja para sair o óleo, que não vai sair. Pode tentar. O que eu faço? Vou colocar lá dentro do recipiente e vou adicionar algum solvente lá dentro. Aqui acho que é acetato de etila que eles usaram. O que acontece? Como o solvente que eu estou pondo ele tem muita afinidade com o óleo da laranja, ele vai extrair todo esse óleo da laranja, eu vou conseguir separar o óleo da casca de laranja. Tá me faltando muito ar. Jesus. Fala muito rápido. Perdão, não tenho nariz, daí fica difícil. Então lá fica todo estreitinho. Prof, mas não vai ficar esse solvente junto? O que a gente faz? Daí, nosso processo de extração por solvente envolve duas separações. Vai extrair o óleo lá, a gente vai colocar como se fosse num balãozinho e vai fazer o mesmo processo aqui da destilação simples. Tá? Então, a destilação simples em si, a gente não usa somente para líquido e sólido. Dá para usar para líquido e líquido, só que tem que ser somente dois líquidos e a temperatura de ebulição deles ser muito distante uma da outra. Eu vou explicar por quê. Então, daí a gente separaria esse acetato de etila evaporando o acetato de etila, porque a temperatura do óleo para evaporar é muito alta. Aqui eu vou explicar por quê. Então, mistura homogênea entre líquidos. Se eu tenho líquido e líquido. Posso fazer assim? Posso. Mas tem que ser uma temperatura extremamente... A diferença de ebulição deles tem que ser extremamente grande. Se eu tiver substâncias que têm temperatura de de ebulição muito pertinho uma da outra, pode ser, como o nosso método aqui, ele é bem facinho, ele é bem simplesinho, ele pode ser que ele escape uma substância junto com a outra. Por isso que a gente usa a destilação fracionada. Eu esqueci de pôr aqui do ladinho. Destilação fracionada, não sei se vocês já ouviram falar. Lá na quinta, talvez o Machado fale com vocês sobre o petróleo, que é um composto que tem uma substância que tem N substâncias dentro dele, e a gente separa essas substâncias, que é propano, metano, gasolina, parafina, tudo a gente separa com uma torre de destilação fracionada. Aqui é um modelo bem simplesinho, que a gente usa em laboratório. Do petróleo é uma torre, um prédio gigante, que vai separar tudo aquilo, porque ele é muito pesado, o petróleo é muito pesado, então a gente precisa de uma fornalha super gigantesca. O que acontece? Quando eu tenho a mistura de líquidos aqui, eles têm temperatura de ebulição muito próximos, a gente coloca como se fosse uma torre fracionada, aqui que vai dificultar. Então, por exemplo, se eu tenho etanol com água aqui dentro, meu etanol ele ebule a 70 graus Celsius e minha água a 100 graus Celsius. Então, quem sairia primeiro seria o etanol, certo? A gente deixa lá a temperatura, tenta manter a 70 graus Celsius. Mas, como está tendo agitação das moléculas lá dentro, pode ser que uma molequinha de água ou outra dê uma escapada. Dê uma fugidinha.
Então, na hora que ela tentar escapar, ela vai encontrar várias barreiras aqui que não vão deixar ela. Vão falar, não, você não chegou na temperatura de ebulição, você vai voltar lá para baixo. Aí, essa substância que não chegou na sua temperatura de ebulição ainda, vai encontrar a barreira e vai condensar de volta. Beleza? Só vai evaporar o que tiver na temperatura de ebulição. Então, aqui ele deu o exemplo da água e acetona. A acetona, se não me engano, ebule perto dos 60 graus Celsius, se não me engano. Então, marcou lá no 60, o que vai evaporar é a acetona. Se uma água ou outra subir, ela vai encontrar a barreira e vai voltar. Por isso que a gente usa destilação fracionada. Tranquilinho? Aí aqui mesmo o processo, vai ter um condensador que vai condensar essa acetona, a gente vai recolher a acetona. Destilação, tanto a fracionada quanto a simples, muito importante. A fracionada, mais ainda, porque eles adoram associar lá com a química do Machado, que é de carboninhos. Vamos falar lá. Quem que vai ser separado antes? O mais pesado ou o mais leve? Sempre o mais leve primeiro, porque para atingir a temperatura é mais fácil, mais rápido. O último é não menos importante, não tanto importante quanto a destilação, mas não deixa de ser importante. Mistura homogênea entre gases. Professora, tem mistura entre gases? Tem, você respira uma mistura de gases, você não respira só oxigênio, você respira mais nitrogênio do que oxigênio. Então, o ar, por exemplo, é uma fonte infinita de gases. Tem vários gases. Muitos, deixa eu lembrar qual que é a porcentagem. Nitrogênio é cerca de 70%, oxigênio é uns 16%, se não me engano. Aí tem a parte menorzinha, que é de gás de hélio, argônio, CO2, tem um monte, tá? Metano. Para separar esses gases, tá, eu quero só usar nitrogênio, quero só usar oxigênio. O que eu tenho que fazer? A gente faz uma torre de liquefação fracionada, não é destilação, é liquefação. É como se fosse o processo anterior ao inverso. Em vez de eu esquentar para ele fazer ebulição, como ele é um gás, eu vou resfriar para ele liquefazer, para ele virar líquido de volta. Então a gente põe lá o gás dentro da nossa torre, dependendo da temperatura que ele atinge. Se ele atinge a temperatura de ebulição do nitrogênio, como eu estou resfriando agora, ele vai condensar e vai formar como se fosse um nitrogênio líquido. Como se fosse não, é um nitrogênio líquido. Se ele atingir a temperatura de ebulição do argônio, ele vai virar argônio líquido. Se ele atingir a temperatura do oxigênio, ele vai virar oxigênio líquido. E desse jeito que eu consigo separar alguns gases da nossa própria atmosfera. Então tenho que resfriar, vai ter as plaquinhas aqui para poder... Quem resfria primeiro é sempre que tem a temperatura de ebulição mais alta, no caso. Então quem vai virar líquido aqui sempre é o oxigênio primeiro. Aí o argônio, depois o nitrogênio, que ele tem a temperatura de ebulição mais baixa. Então tem que atingir uma temperatura muito baixa para conseguir fazer ele virar líquido. E é desse jeito que a gente consegue separar. Ficou claro? Eu vou resfriar. Na liquefação fracionada, eu vou resfriar para atingir a temperatura de ebulição dele, só que não é para ele ebulir, é para ele virar líquido, tá? Eu estou resfriando, não estou aquecendo. Tranquilo, peoples? Acho que era isso, é isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido tudo da aulinha. Eu peço perdão pela minha falta de ar, que tá difícil respirar com esse ar desse jeito. Até segunda-feira com os exercícios. Beijo, se cuidem. Cuidado com o vírus lá fora. Se protejam. Saiam de máscara. Não façam nada que não seja necessário, extremamente necessário. E até a próxima. Beijo.